Vamos ver agora aqui o vídeo sobre Superman, que o James Gunn falou sobre. E aí, vocês gostam do Superman? Pô, não tá nem no meu top 10 herói, hein? Muito apelão e aí os caras têm que ficar nerfando ele tem hora pra dar graça. Não sou fã número 1 não. Vamos ver aqui o vídeo do A-Nerd sobre James Gunn. Está certo? O Superman é mesmo um imigrante? Pô, vai estar de sacanagem. Para um ET, pô. Vamos ver. E agora, galera, uma das principais discussões sobre o Superman que pipocou na internet agora poucos dias antes da estreia do filme e deixou até uma galera empolvorosa foi a fala do James Gunn sobre o Superman ser um imigrante, né? Cara, esse é um assunto interessantíssimo, né, povo? Vou levar pro canal. Peter meteu o Mentos nos dentes, olha. Branquinho tá brilhando, moleque. Que isso, hein? Pra começar, como que os Kent, a família Kent, como que eles regularizaram um bebê ilegal, secreto, que veio do espaço? Já parou pra pensar como é que o Superman é visto como imigrante? Mano, eu curto essas brisas de nerd, velho, tem hora. Como que eles legalizaram o moleque que veio de espaço? Sei lá, deve ter levado no cartório e registrou, pô. Ué, tem outro jeito? A maioria dos kryptonianos que aparecem na Terra estão tentando destruir a cultura local, suplantar a cultura deles no lugar. É um assunto bem complexo, né? Que eu acho que vai gerar um bate-papo bacana. Vamos falar sobre os motivos para a criação do Superman. Foi criado por 2 judeus na época da Segunda Guerra Mundial. Eu vou trazer muita referência para vocês. Esse vídeo aqui vai ser bem cabeça pra gente conversar. Vamos lá. Inés Peter aqui. Bom, pra logo os caras responderem a pergunta do vídeo, que sim, o Superman é um imigrante. Não, ele não é imigrante, ele é refugiado, né? Galera, refugiado é um tipo de imigrante, ok? Mano, mas que brisa é essa? O cara é imigrante, o cara veio de outro planeta, velho. Pô, se quem vem de outro estado já é imigrante, pô, imagine quem vem de outro planeta, mano, que loucura. Agora até isso virou discussão. E sim, isso já foi tema de várias histórias do Superman em diferentes mídias, já foi, várias vezes. Porque isso, a cidadania americana nos Estados Unidos, é coisa seríssima. É muito difícil conseguir um green card. Até eu tive dificuldade pra caramba, eu tenho green card, mas eu tive muita dificuldade. Já tive que voltar pro Brasil com a família inteira, porque antes eu não tive green card. Eu tinha um visto L1, porra, expirou, vim pra cá, fizeram vários vídeos, Peter foi expulso dos Estados Unidos, não fui não. Mas enfim, né, tem histórias do Superman. Não foi expulso, só não podia ficar lá. Beleza. Aí foi embora, mas não foi expulso, não, tranquilo. Bem antigas que já abordavam, né, o fato dele ser um imigrante alien, né, um alien, né? E que isso poderia provocar ódio, poderia provocar intolerância por parte dos americanos. Só que o Superman, cara, ele tem umas certas facilidades, né? O Eisenhower, o presidente da época, garantiu pro Superman que ele não tinha nada com que se preocupar. E o Superman até brinca, né? E afinal de contas, pra onde eu seria deportado? Krypton nem existe mais, ele sempre fala isso. É uma boa pergunta, não tem como negar. Pô, ele vai pra onde? Ué, se for deportado, vai pra onde? Brasil. É onde todo mundo vai, pô. Vem que aqui é tranquilo, pô. Aqui vem nego de todo o país, pá, e fica por aí, tá tudo certo, Superman. De outro país, de outro planeta. Pô, não veio aí ET de Varginha, pá, ficou aí de boa. Pô, aqui é tranquilo. Ele foi deportado. Mas como eu falei, o Superman, por ser o Superman, tem muitas benesses, né? Nas HQs das Nações Unidas deram pra ele a cidadania honorária em todos os países das Nações Unidas, todos. Só o Superman tem isso, mas ninguém, nenhum outro herói. Já o Clark Kent não pode contar muito com essas benesses. Nenhum herói tem isso. Pô, o cara foi mais esperto, o escritor, né? Ué, os outros nem se interessou. E pra que o cara é herói? Pra que o cara vai se preocupar com cidadania, velho? Tá de sacanagem. O cara pode ir onde quiser. Quem vai tirar ele de lá? Nem o exército dos Estados Unidos, nem... Quem vai conseguir fazer alguma coisa com o Superman, velho? Então, algumas histórias exploram o fato do Clark ser um imigrante ilegal e os Kent terem que forjar documentos falsos para não descobrirem a identidade secreta do Clark. O imigrante legal, pô, não permitiram que o alienígena ficasse nos Estados Unidos, pô, mancada, hein? Né? Trump tá de sacanagem, né? Era o Trump, já tá levando a culpa. Não descobrirem que ele é um alien, porque sabem que ele vai ser perseguido por isso. Então, é um elemento da lore do Superman que faz todo sentido. E muita gente cresceu vendo isso em Smallville, por exemplo, né? Isso é muito bem desenvolvido lá, na série. Mas nós precisamos seguir os canais legais. Boa série, tá? Antigueira aí, quem não assistiu, tem bastante temporada.
como toda série assim, com muita temporada, tem bastante encheção de linguiça também, tá? Pô, mas é da hora ver ali o começo do Superman, ele na escola, ele descobrindo, aparecendo lá os poderes lá, tá? Descobrindo como dominar. Pô, da hora, hein? Quem não assistiu, ó, é antiga, mas vale a pena. Smallville. Somebody save me! Desculpa aí, velho, que veio na cabeça agora, tive que mandar. Gás! Foi legal quando vocês falsificaram minha adoção? Eu sou um imigrante ilegal, mãe. Vocês me abrigaram por mais de 17 anos. Como sempre, o Superman tá preocupado com coisas simples. Ele Mano, é sério isso, velho? Eu não lembrava disso, não. O Superman tá preocupado com o Green Card. Pô, tá de sacanagem, irmão. mentais, a relação, né, de uma mãe e o seu filho, o bem-estar das pessoas. Ele não vai olhar para as barreiras Eu sou imigrante legal, vocês me obrigaram por 17 anos. Pô, tá de sacanagem, doidão. territoriais. Ele não é necessariamente um personagem legalista, sabe? Ele é um personagem muito mais coração, a gente sabe disso. Por mais que alguns assuntos sejam mais complexos do que só coração, ele é um personagem mais coração. O Superman não é um personagem que complica as coisas, ele simplifica. Inclusive, eu acho que isso ficou perfeitamente demonstrado nesse filme, na cena da discussão do Clark com a luz, né, no filme do Superman. Cara, perfeito, ele tentando explicar pra luz que o que ele fez era simples. A luz complicando tudo, né, trazendo toda a complexidade legal, geopolítica da situação, e o Clark só pensando simples. As pessoas iam morrer. Percebe a diferença? Ele foi... Pra que ficar gerando essa burocracia, esse passo a passo da Lois Lane? Pô, você tem que salvar e pronto. Então, cara, não tem como você ser fã do Superman sem entender que o personagem foi feito pra pensar de forma simples. E é triste que hoje em dia muita gente atribua tudo sobre a ótica da guerra política atual, sabe? Vira uma coisa de time de futebol. Cada um tem seu lado e a galera esquece de pensar. Pensar hoje é uma coisa rara, né? Esquece de olhar a realidade. Difícil, viu, Peter? Ninguém quer pensar não, cara. O nego, sei lá, familiariza, simpatiza com um lado ali. Ainda mais aqui no Brasil, né? Direita, esquerda, mas eu acredito que infelizmente está assim no mundo inteiro. E pronto. O que a turma daquele lado fala, ele vai no embalo. Nem quer nem saber se é verdade ou não, não pensa se é real ou não. Pronto, não, foi minha turma que falou, pô, então tá certo, eu vou junto, vou fazer coro e vai junto. Ninguém pensa por si mais. Infelizmente tá desse jeito em tudo, cara. Estão politizando até os personagens aí, ó. Pô. De olhar a história. Então, assim, se você for estudar a história do personagem, você vai ver que os criadores do Superman, o Jerry Siegel e o Joe Shuster, eles foram dois judeus, filhos de imigrantes judeus que foram para os Estados Unidos justamente fugindo do antissemitismo, né, que estava crescendo absurdamente na Europa. E o ápice desse antissemitismo foi justamente com a Alemanha nazista em 1938. Quem estudou sobre a Noite dos Cristais sabe do que eu estou falando. E adivinha só quando que o Superman foi criado? Em 1938. Então o Superman foi criado como uma resposta a essa violência do mundo, preconceito, guerras. E os próprios... Isso é loucura, né, mano? Esses personagens aí que estão bombando até hoje. Da DC, Marvel aí. Pô, foi tudo criado nessas épocas aí, pá, 30, 40, 60. Nenhum é tipo os anos 80. A maioria é de lá pra trás, velho. As antigas mesmo, então é até hoje. Ninguém teve capacidade de criar personagem novo que seja interessante. Fica tentando reciclar, tentando mudar os personagens que já existem. Aí o povo se irrita, vai pegando hate. Pô, cria coisa nova, mano. Deixa os caras das antigas quietos. Ou mantém ele, faz novas histórias lá, pá, beleza. Agora fica tentando mudar o personagem que já existe, mano, não dá certo. Porque quem eles querem agradar não vai consumir. E quem gosta daquele personagem também não vai gostar dessa mudança. Aí não adianta, velho. Pô, tá jogando dinheiro fora. Eles fazem isso tudo pra ganhar dinheiro, certo? Mas tá jogando dinheiro fora, pô. Cria novos personagens. Pô, ninguém tem capacidade de criar, não? Tem que ficar só usando as coisas das antigas, tentando mudar, fazer releitura, fazer reboot. Pô, velho. Cadê os artistas? Os criadores do Superman já falaram abertamente sobre o estado do mundo naquela época, que foi o que motivou a criação do personagem. Não é à toa que o Superman foi criado para ser o campeão dos oprimidos. Esse era um dos slogans dele. Ele foi criado justamente para ajudar os necessitados, os desamparados. Ou seja, o Superman foi criado, sabe, num contexto anti-guerra, anti-preconceito etno-racial. Até por isso que o Superman tem grandes clássicos, né, na história dos quadrinhos, como por exemplo, Superman esmaga a Klan. É o Superman versus a Ku Klux Klan, cara.
É sobre ele indo atrás de nazistas, racistas. E são histórias super importantes. No Brasil a gente tem muita dificuldade de entender isso porque, pô, a gente cresceu num contexto social. Ué, tá vendo? Eu não sou fã do Superman, eu não sabia. Mas, pô, tinha necessidade disso aí? Pô, você pode achar que tem. Mas, cara, o Superman vai lutar Lex Luthor, alienígena invadindo a Terra. Pô, por que vai mexer com essas coisas aí, mano? Já me contradisse do que eu falei, né? Porque isso aí foi do próprio criador lá nas antigas que inventou isso aí. Completamente diferente dos americanos. O Brasil é um país muito miscigenado, né? Não que não tenha preconceito no Brasil, tem, mas não é nada comparado ao que existe nos Estados Unidos. No berço da Ku Klux Klan, nos Estados Unidos tinha bebedouro separado de branco e bebedouro de negro, cara. Até hoje é muito separado culturalmente, até geograficamente. Tem bairros de negros, bairros de brancos, músicas de negros, música de branco, programas de TV de negros, programas de TV de brancos, né? É outra realidade. No Brasil tipo impensável a gente imaginar uma segregação racial desse nível que é nos Estados Unidos. Então a consequência disso é preconceito. Muito, muito forte. O preconceito contra imigrantes é... Preconceito é absurdo, tá? Vamos só, né? Deixar claro. Preconceito por cor, religião, opção sexual aí, pô, qualquer coisa. Absurdo, né? Pessoa ser tratada diferente, ser ofendido por qualquer motivo. Tá errado. Só não acho que, pô, tem que misturar isso aí com um desenho, com um quadrinho, com um personagem, velho. Aí, beleza, né? Quem sou eu? Não criei nada, então. muito forte também. Óbvio que a maioria dos americanos vai te tratar bem, né? Mas ainda assim tem muita gente que é preconceituosa com latinos, cara. Tô falando pra vocês, olha, torto pra imigrante. E tem crimes de ódio também, casos de ataques mesmo. Então tem histórias do Superman que também abordam, né? Isso porque o Superman foi uma pessoa criada pra ser contra esse tipo de ódio. Lá em 1938, cara, olha isso. E eu acho até irônico que aconteçam tantos crimes de ódio desse tipo, considerando que os nativos americanos de verdade são indígenas, né? Os Estados Unidos é um país muito recente na história da humanidade. Na história da humanidade é super recente. Foi formado há pouco tempo, se parar pra pensar. É tudo criado por imigrantes. É um país de imigrantes. Ingleses, franceses, irlandeses, holandeses. Foi tipo aqui, né? Só que lá deu certo. Assim, né? Como país aí e tal, de questão financeira e tal. Mas foi tipo aqui. Chegou lá, pessoal europeu e descobriu o país. Aí, quem tava lá era quem? Os índios. Tomaram e tocaram o barco. Só que lá, né, querendo ou não, deu mais certo que aqui, né, velho? Convenhamos. Alemães, africanos, tá tudo lá. Só que hoje em dia a imigração virou um problema lá. Especialmente com a nova onda de imigrantes do Oriente, né? De culturas muito diferentes da cultura dos Estados Unidos. Isso é uma coisa que as histórias do Superman também abordam. Elas também abordam a complexidade de se vir de uma cultura completamente diferente e tentar corromper aquele lugar para ser seu. Afinal, nem todo imigrante é um santo, né? O Zod é sobre isso. Ele vem de um lugar que o modo de viver destruiu o planeta. E ele quer fazer a mesma coisa aqui na Terra, né? Ele quer recriar Krypton aqui na Terra. Como? Destruindo. Exatamente como eu falei, suplantando a cultura, a estrutura, o povo. Tudo que já existe aqui. Ele quer que todo mundo seja submisso, quer refazer a raça, tudo. Então digamos que o Zod não é o melhor dos imigrantes, né? Pô, velho, não quero entrar em negócio de política não, mas é aquela, né? O bagulho não deu certo em lugar nenhum. Destruiu o planeta lá. Destruiu o planeta dele. Ele quer vir fazer igual aqui. Cara, eu poderia dizer, né? Eu ia dizer, qual que é o sentido disso? Mas infelizmente isso acontece aqui também. No mundo, né? Na Terra e aqui no Brasil. Tem pessoa que quer fazer igual o Zord fez aí. Quer fazer, impor uma coisa, implantar uma coisa que deu errado. Destruiu o planeta, ele quer fazer em outro planeta. Inclusive, uma das HQs que o James Gunn está adaptando nesse filme é All Star Superman. E nessa HQ chegam na Terra dois kryptonianos sobreviventes, né, que ficaram perdidos no espaço por muito tempo. A Lil-El e o Bar-El. E eles têm uma visão completamente kryptoniana do mundo. Se acham superiores a outras culturas, sabe? Quase tipo Viltrumita. Krypton era um mundo extremamente focado nos avanços tecnológicos. Na hora que ele falou, lembrei dos Viltrumitas. Quem curtiu Invencível? Pô, curto Invencível é muito mais que o Superman, velho. Muito mais da hora. A história, a porradaria, que o Superman poderia matar todo mundo que ele quisesse, né? Com um soco, com o raio laser, visão de laser dele, pá. Visão de calor, né? Isso que é complicado a história do Superman. Pô, ele poderia acabar, beleza, contra o Ku Klux Klan. Poderia acabar com todo mundo em 2 minutos, pô.
Eu não li a HQ pra falar também se é bom ou ruim, tá? Mas, cara, a maioria das coisas não faz sentido. O que eu critico muito é isso aí, beleza. No universo dele, de qualquer herói aí que tem superpoder, cara, aquilo tem que fazer sentido dentro do universo. O cara voar, ter visão de calor, visão de raio-x não faz sentido? No nosso mundo, na nossa vida natural, não. Mas na história, ele tem isso. Então, como você vai fazer pra vencer um cara que voa, tem pele de aço, visão de calor, visão de raio-x? O cara é invencível, pô. Inventaram o tal da Kryptonita lá depois pra tentar dar uma nerfada nele, mas não tem como. Se ele quiser, ele acaba com tudo. Mas o cara tem que ficar inventando historinha pra estender. O cara inventou um personagem muito overpowered. Aí depois ficou complicado pra ir controlando as histórias e fazer sentido. Então eles têm preconceito contra o retrógrado. São muito futuristas. A maioria dos kryptonianos é bem insensível. Não tem esse calor humano, sabe? Essa compaixão toda que o Clark tem por ter sido um menino simples da fazenda. Logo os caras já veem eles tratando os robôs da Fortaleza da Solidão como lixo. Sendo que o Clark tratava esses robôs como seres humanos, cara, como amigos. E eles dois achavam que o Clark tinha obrigação de impor os valores kryptonianos na Terra, contra os terráqueos. Como o Clark é totalmente contra isso, né? Porque porra, ele foi um fazendeiro, eles deram uma surra no Superman e começaram o plano deles na Terra. E obviamente isso coloca em jogo a credibilidade do Superman. Pensa, cara. Imagina, todo kryptoniano que vem pra cá é um terrorista, um colonizador. É sempre um choque cultural grande. Cara, parece um kryptoniano, os caras já estão com 2 pés atrás, entende? Já estão repensando sobre o Superman. E no filme tem isso. O filme reconhece essa complexidade do imigrante que tá lá pra destruir a cultura local e suplantar dele, né? Isso aparece no filme sob a forma dos pais, dos pais kryptonianos do Clark, falando que ele tinha que dominar a Terra, né? Tinha que se espalhar a sementinha dele, que ele tinha que fazer um harém de mulheres pra passar os genes dele pra frente, sabe? E a gente sabe que tem algumas religiões não ocidentais que tem essa visão também. E quem acaba pagando o pato é o Clark, mesmo ele sendo literalmente o cara mais gente boa do planeta. Então assim, o filme não deixa de reconhecer a complexidade do assunto, cara. Isso foi bacana, foi bem feito. Cara, isso é mais do que torcida de futebol de pauta ideológica. Hoje em dia os Estados Unidos dependem dos imigrantes pra funcionar, cara. Especialmente os latinos. Sabe, eles ocupam muitas funções importantes que os americanos não querem fazer. Eu tô lá. Exatamente. Isso que eu ia falar. Os latinos lá fazem muitas coisas que os americanos não querem fazer. Pô, trabalhar com construção, encanador, pedreiro, essas coisas, quem quer fazer? Nem aqui também, eu acho que ninguém gostaria de fazer, mas tem que fazer. Então, quem faz esse tipo de trampo pesado lá fora são os imigrantes. Se não tiver imigrante, aí ou os americanos vão ter que começar a pôr a mão na massa, ou vai acabar o país, e aí? Eu tenho lugar de fala, cara. Você não vai ver americano, cara, querendo ir pro teu backyard cortar sua grama. Não tem, cara. Geralmente é latino que faz isso. Só que ao mesmo tempo existem sim imigrantes que vão chegar a serem destrutivos no país. Tem. Então varia muito de pessoas. Pô, mas vagabundo tem em todo canto, pô. Tem imigrante que vai acabar com o país. Os próprios americanos acabam com o país, aqui no Brasil também. Teve uma época que veio muito venezuelano pra cá. Pô, os venezuelanos estão acabando com o país. Já ouvi muito isso. Tá roubando nossos empregos. Mano, os próprios brasileiros são os piores que acabam com o Brasil. Veio gente boa da Venezuela, veio gente ruim. Mesma coisa nos Estados Unidos. Tem os mexicanos que vão pra lá bom, tem os mexicanos ruins. Outros imigrantes de outros países que seja. Pô, tem gente boa e gente ruim em todo canto, velho. Não tem o que fazer. Só pra pessoa, sabe? Existe também preconceito racial, xenofobia. É um assunto, complexo pra caramba. E eu acho que o James Gunn abordou da forma mais lógica possível. Não vi um pingo de militância nesse sentido. Não tem, cara. Ele fez da forma normal. Como vocês falam, por exemplo, que foi o Super Choque. Ninguém reclama de pautas ideológicas no Super Choque. Tá forçando, tem lacração. Ninguém reclama. Por quê? Porque sabe que foi bem feito. Mesma coisa. Exato. Pô, o Super Choque é uma obra-prima, pô. Tá vendo? Você quer fazer um personagem negro? Pô, vai lá e faz outro. Nem que copie os poderes de outro que existe. Apesar que o Super Choque ainda não foi uma cópia assim, não. Pô, tem as coisas dele próprio mesmo que é da hora. Mas nem que você copie os poderes de outro personagem. Mas que seja outro, que tenha outro nome, tenha alguma coisa diferente. Pô, o Super Choque é top demais. Ninguém nunca nem ligou, nunca nem tocou nesse assunto de lacração com o Super Choque por ele ser negro, por quê? Pô, é uma coisa dependente. Foi lá e fizeram o personagem que é negro e tem o problema dele, a vida dele, como todo mundo. E é super-herói e tal, beleza. Tem essas histórias, e vários personagens dessas histórias. O Homem-Aranha é desse jeito. É gente como a gente, né? Tem poderes, só que, pô, lugar atrasado. Mulher não quer saber dele, pá, e é super-herói. Pô, o Super Choque tem
Duas coisas parecidas, só que tem a própria vida deles, os próprios poderes, a própria história. Pô, obra-prima Super Choque. Agora, nesse filme, sabe? Ele só colocou no filme, cara, a desconfiança que as pessoas tinham do Superman por vir de outro lugar, com uma cultura diferente, colonizadora, né? E as pessoas tinham o direito de suspeitar, normal. Então o filme aborda isso muito bem. Agora, quem militou foram os jornais sensacionalistas aqui na vida real, né? A manchete estampando Super Woke, Superman é um imigrante, né? Pô, e é igualzinho a cena do Lex no filme. Cara, igualzinho, parece um macaco lá. Não parece? A vida realmente imita a arte, cara. Alguns youtubers, principalmente gringos, estão entrando nessa onda de chamar tudo de woke. Aí perdem credibilidade, porque tudo vira woke. A palavra perde significado de tanto que repetem. Woke, woke, woke. Perde significado, cara. Do mesmo jeito que a galera tentou lacrar em tudo, foi perdendo a credibilidade, do outro lado acontece a mesma coisa. Tudo é woke, tudo é woke. Até quando não tem, eles ficam caçando coisa pra falar que é, também o movimento perde força do mesmo jeito, cara. Eu não entendo isso. E pior foi o Jim Kanker, que eu gosto pra caramba, um dos antigos atores do Superman, criticando o James Gunn por dizer que o Superman era um imigrante e dizendo que o James Gunn tava fazendo o Superman ser woke demais. É bizarro, cara, é bizarro. Parece que o Jim Kanker não lembra da própria série. Pô, imigrante é ser woke também? É woke falar que imigrante? Pô, essa aí eu não sabia não, hein? De TV dele nos anos 90. Tem episódio que os agentes americanos estão lá em cima dele como Superman, pedindo visa, green card, falando que ele tem que ser deportado, que ele tá ilegal, né? Porra, cara, surreal. Ele tem que ser deportado. Pô, cara é de outro planeta, não. Vai meter o cara no foguete e mandar pra, sei lá, que não seja Krypton, não existe, vai mandar lá pra Marte. Pô, tá de sacanagem deportar o Superman. Olha as ideias dos caras, mano. Real isso. Tipo, o cara esqueceu do próprio Superman dele. Ele tá aqui hoje, em 2025, reclamando de uma coisa que já tinha na série dele mesmo 30 anos atrás, cara. Que eu adorei a série dele, pô, série fantástica. Nossa, eu era apaixonado por aquela luz, né? Não vou nem falar, né? Vocês percebem como já tá virando histeria isso, cara? Cara, tá virando uma histeria. Peter é tiozão mesmo, hein? Pô, 30 anos atrás. Ele já era apaixonado pela Lois Lane. Pô, 30 anos atrás ele já tinha 30 também, né? Um coletivo que a galera tá ficando... Ficou uma parada tóxica, não tem o que falar. A galera tá enxergando coisas que não existem. É igual que estão falando sobre o filme ser anti-Israel por causa da Guerra da Morável. E por isso é o woke. Galera, o roteiro desse filme ficou pronto antes de Israel invadir Gaza. E o James Gunn literalmente replicou o exato mesmo plot da Guerra da Morável de Superman número 2, de 1939. O que o James Gunn colocou no filme é idêntico a uma história de quase 90 anos. Não fui eu que borrei não, tá? Foi ele aí, não sei o que tem nesses quadrinhos aí. Borrou a imagem. Anos atrás. E a galera tá falando que ele tá imitando Israel. Ah, cara, na boa. Na boa. O próprio James Gunn falou que é uma situação 100% fictícia e que o conflito no Oriente Médio nem tinha começado quando ele escreveu o roteiro. E não adianta. Pô, esse roteiro deve estar pronto, sei lá, anos. Se ele não for aí um cara que prevê o futuro, não for um vidente, pô, tem nem como. O nego também enche o saco demais também, vê se é louco. Ele vai falar isso e vai ter alguém lá que vai falar, ele tá mentindo, lógico que tem. Eles querem enganar, a gente tá numa guerra. Eles fazem isso pra que vocês pensem que não. Galera, porra, na boa. Eu acho que cada um vai enxergar o que quer enxergar de acordo com a sua visão de mundo, né? Até porque essa história foi originalmente escrita, né, com base na invasão da Polônia pela Alemanha nazista. Agora, se a gente está aqui hoje, quase 90 anos depois dessa história ter sido criada, e ainda encontrando paralelos com a atualidade, né, como no caso da Rússia com a Ucrânia também, pois diz muito mais sobre o nosso mundo do que sobre o roteiro do filme. Concorda comigo? Galera, papo cabeça aqui, né? Quem sabe, sabe. É dito que vai chegar o dia em que a justiça vai se multiplicar e que o amor vai se esfriar. E eu acho que a gente está vivendo esses tempos. A gente está vivendo um momento onde as pessoas estão esquecendo princípios morais básicos, compaixão com as pessoas, com os inocentes, e a troco disso estão defendendo injustiças, opressões, corruptos, como se fosse briga de time de futebol. Então eu acho que o verdadeiro Superman voltar ao spotlight num tempo como esse é importante demais, cara. Até porque o Superman foi criado para isso. Foi criado, sabe, num período extremamente sombrio da história da humanidade. O que está acontecendo agora. Um período de guerras, de preconceito, de perseguição. E ele estava lá para simbolizar um salvador, para inspirar as pessoas a serem as suas melhores versões. E eu espero que essa visão de mundo do Superman tenha impacto nessas novas gerações. E até em nós, velhos de guerra, também a ver o mundo com uma ótica mais otimista, mais apaixonada, cara. Chega de cinismo, galera. O certo é o certo, o errado é o errado. E é isso que o Superman representa, valores éticos e universais humanos. É isso.
Bom, isso aí, rapaziada. Tá aí o vídeo do Ei Nerd. Tá aqui na descrição aqui, ó. Vai lá, curte. Pô, não precisa nem falar, né? Vou curtir e ir lá se inscrever no canal dele, porque o cara já tem trocentos milhões de inscritos, já até já deve ser. Mas se não for, vai lá, deixa o like, pô, comenta lá, ajuda o cara. E me ajuda aqui. Comenta aí o que, que você acha do Superman, o que, que você achou desse último filme, se é woke, se tem lacração, se não. Beleza?